Vamos lá, pessoal do Sport Like, falar sobre a primeira rodada aí da Libertadores que começou na terça, né? O cara bobo aí jogando em casa perdeu para o Estudiantes da Argentina de 2-0. Lá no Paraguai, o Cerro Porteño ganhou de 4-2 do Bolívar. O Bucaramanga empatou em 3-3 com o Colo-Colo. O Fortaleza, surpreendentemente, em casa, perdeu de 3-0 para o Racing. Olha o Racing aí, que foi campeão da Copa Sul-Americana, estreando muito bem aí contra o Fortaleza. Lá em Fortaleza, meteu 3-0 no Fortaleza. O Barcelona de Guayaquil ganhou de 1-0 do Independência del Valle, do Equador. O Alianza Lima perdeu em casa para o Libertad do Uruguai. O Clube Deportivo San Antônio Bulu Bulu venceu de 3-2 o Olímpia. Olha aí o Bulu Bulu fazendo história. O Vélez Sarsfield meteu 2-1 no Peñarol do Uruguai. O Tajeres, né, que sempre foi uma pedra no sapato do São Paulo, mas o São Paulo, muito pressionado aí com o Zebeldia, ganhou de 1-0 fora de casa lá na Argentina do Tajeres, quebrando uma escrita aí contra o Tajeres. O Universitário perdeu em casa para o River Plate, olha o River aí de novo. A Universidade de Chile ganhou de 1-0 do atual campeão da Libertadores do Botafogo, que ainda teve o atacante expulso. O Botafogo começa mal a Libertadores de 2025. O Atlético Nacional da Colômbia ganhou de 3-0 do Nacional do Uruguai, uma goleada aí do Atlético Nacional da Colômbia. O Central Córdoba empatou com a LDU de Quito. E esse jogo esperado aí da rodada, Bahia Internacional, o Bahia jogando em casa, ficou no empate com o Internacional de 1-1. O Sport Cristal, né, começou na frente, mas o Palmeiras conseguiu vencer o jogo no finalzinho. Gol do Rios, fez o gol lá na raça. E o Palmeiras ganhou fora de casa o primeiro jogo aí da Libertadores. E para completar a rodada aí, o Flamengo jogando na Venezuela contra o Desportivo Táchira, jogando mal, diga-se de passagem, ganhou de 1-0, gol do Juninho de peito, né? O Flamengo não jogou bem, mas o que vale é os 3 pontos na primeira rodada, né? Então, o Flamengo começa com o pé direito, apesar de não ter jogado muito bem, mas começa com o pé direito. Mas vamos repercutir mais um pouquinho aí sobre esse jogo aí, Deportivo Táchira e Flamengo. Você sabe há quanto tempo o Flamengo não vencia um jogo fora de casa pela Libertadores? 946 dias, isso mesmo, desde 31 de agosto de 2022, quando deu um show de bola na Argentina, em Buenos Aires, no estádio José Amalfitani, fazendo 4-0 do Vélez, do técnico Cacique Medina, agora no Talheres, que enfrentou o São Paulo na quarta-feira. Lembra que ele mandou até esburacar o gramado, aquela coisa toda para dificultar o toque de bola do Flamengo? Pois é, não adiantou, foi uma goleada, um show de bola, os argentinos ficaram boquiabertos, o Flamengo foi campeão da Libertadores em seguida e depois só papelões, empatou com o Ñublense, perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, com diferentes treinadores em diferentes países, em diferentes momentos, o Flamengo fez papelão contra times fracos. O Táchira é um time fraco na Libertadores, fez apenas 1 ponto na edição passada. Mas no contexto, o mais importante, com tantos desfalques, era o Flamengo vencer. Claro que esse jogo não pode ser a régua que vai medir a atuação da equipe, o nível de atuações da equipe e aquilo que se espera do Flamengo na Libertadores. Não, longe disso. Mas foi o que o Flamengo tinha para hoje e deu para o gasto. Tem que ser muito mais, tem que ser muito melhor e será, certamente, quando todos os jogadores, ou a maioria deles, estiveram à disposição. Eram muitos desfalques. O time não tinha meio campo, acho até que em parte por uma escolha do Felipe Luiz, que poderia ter criado ali um tripé com Alan, Pulga e De La Cruz, mas utilizou os 3 jogadores em momentos diferentes, sempre em duplas, sobrecarregando um pouco o setor. Isso acho que dificultou um pouco, mas o Flamengo venceu. Jogou melhor, jogou pouco, mas venceu, faz 3 pontos, assume a liderança da sua chave na Copa Libertadores da América, e ganha um pouco mais de tranquilidade para daí em diante seguir. E importante, o gol do Juninho, tão questionado por não ter marcado naquela grande oportunidade que teve sábado contra o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante entrou na primeira bola em que participou, colocou o peito para fazer 1-0. Então, resultado importante, desempenho aquém, mas é só o começo. O importante para o Flamengo,
voltar a vencer fora de casa pela Libertadores depois de quase 1000 dias. É muito tempo. Desde então, o Flamengo não vencia mais fora de casa. Teve empate com o Nublense, derrota para o Alcas, derrota para o Palestino. Teve aí jogos ridículos do Flamengo com diferentes treinadores em diferentes momentos. E hoje voltou a vencer. Eu acho que esse é o ponto mais importante nesse contexto. A atuação, evidentemente, ficou aquém do que se esperava, mas o Flamengo venceu. Isso era importante hoje. Desfalques, muitos problemas, uma atuação abaixo. Nenhum time vai jogar bem sempre, mas hoje tinha que vencer. O importante hoje era vencer, fazer 3 pontos, assumir a liderança depois do empate do Central Córdoba com a LDU. Mas, evidentemente, não foi um bom jogo, não foi um jogo dentro daquilo que se esperava. Isso aí me parece muito claro, mas é preciso também entender contextos, né? Não se trata de passar pano nem de minimizar, não. A atuação não foi boa, a atuação não correspondeu às expectativas, mas era preciso vencer, era preciso voltar a vencer. E o Flamengo voltou a vencer, mesmo sem fazer um grande jogo. Uma coisa que eu queria falar, eu estava observando a transmissão do jogo na ESPN, estava lá o Paulo Calçade comentando e tal. Depois aí começou a linha de passe aqui dos companheiros, programa do qual participei há muito tempo. Enquanto eu preparava aqui a chamada, o título, estava ouvindo os companheiros. Uma coisa que eu acho curiosa é assim, o rigor que se tem com o Flamengo, que tem que ter. Que não vejo com o mesmo rigor com outros times. Ah, mas o Flamengo tem um time melhor. Nossa, mas existem contextos. Eu acho que hoje o Flamengo fez um jogo para ganhar. Para ganhar, não vai jogar bem sempre. O Felipe Luiz fez escolhas controversas. Eu acho que ele poderia ter mais gente no meio-campo. Matheus Gonçalves poderia ter composto no segundo tempo. O Alan poderia ser um tripé de meio-campistas. Alan, Pulga e mais à frente o De La Cruz, que não é exatamente o cara papel da Arrascaeta, mas assim, eu acho que às vezes é muito mais rigoroso com o Flamengo. Eu acho legal que seja rigoroso com o Flamengo, mas com outros times eu não vejo o mesmo rigor. Não sei o que acontece, isso me chama atenção, sabe? Porque isso forma opinião, sabe? E eu tenho falado muito sobre isso, a falta de rigor que existe com os fiascos do Corinthians pela imprensa em geral. É impressionante, mas isso é bom para o Flamengo. Isso é bom porque a régua está sempre lá em cima. E tem que estar lá em cima. Mas eu não vou ficar aqui descendo o cacete do Felipe Luiz, nos jogadores, por conta de uma atuação que não foi tão boa. Porque o time não vai jogar para cacete todo jogo, gente. O time fez um bom segundo tempo, faltou o gol. O Juninho perdeu a grande chance contra o Internacional, né? Falando do jogo de sábado passado. E hoje ele entrou e fez o gol. Primeira bola ele fez o gol. E depois voltou, roubou bola e tudo. É um jogador interessante, útil. Acho que não vai ser um titular absoluto, mas é um jogador que pode sim agregar, me parece. Estamos ainda conhecendo o Juninho. E depois de tanta sacanagem que fizeram com ele no final de semana, perseguindo o rapaz aí, especialmente esse pessoal que ainda é viúva de um outro jogador, eu honestamente fiquei até um pouco mais simpático a ele. Torço para que dê certo mais do que nunca, porque, porra, cara, é muita sacanagem, né? É muita sacanagem. Por conta de um jogador que foi embora, os caras ficam nessa noia aí.